bom dia, queridas amigas, amigos e ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, astrólogo, mais uma edição, mais uma quinta-feira na Madrugada Astral e justamente trazendo aqui para você um bate-papo com ensinamentos, ideias e principalmente para que você possa aplicar na sua vida. Na semana passada eu falei sobre justamente você está vivendo ou sobrevivendo. Então pense nisso, se você não foi olhar lá a edição, volta lá, pode ser no meu YouTube, @PauloBNAstrologia, ou no YouTube da Madrugada Astral, vai ser um prazer, coloca lá seu comentário, seu elogio, sua sugestão, fique à vontade e principalmente também me siga nas redes sociais e se quiser fazer comigo um mapa astral, passar pela consulta de tarô ou a sessão de hipnose, é só me mandar um WhatsApp no código 11 99302 0468, código 11 99302 0468. O tema de hoje é algo que também eu trouxe das experiências que eu partilho aqui durante a semana, nos atendimentos e principalmente, por vezes até vinculado ao que eu trouxe na semana passada, mas o olhar da seguinte, uma palavra assim ela é muito pequenininha essa palavra, mas tem um poder gigante. Sabe o que é? O poder de dizer não. O poder que você tem de dizer não. Ah, Paulo, eu não tenho esse poder. Bom, vamos ver então se até o final dos 25 minutos aqui eu te movo a um novo olhar do poder que você tem de dizer não. E sabe por quê? Quando a gente percebe que a gente está dando sim para muitas coisas na vida, a gente dá sim para as nossas escolhas pessoais, para as nossas escolhas de profissão, a gente dá sim para os nossos relacionamentos familiares, conjugais, a gente dá sim muitas vezes até para o nosso inimigo. Ah, Paulo, imagina, eu não dou sim para o meu inimigo. Cuidado, porque às vezes o seu inimigo mora dentro de você mesma e de você mesmo. Os seus medos, os seus receios, a forma como você encara a vida. Então, muito cuidado com os sims que você tem dado na sua vida. Cuidado com as afirmações que você, a todo momento, sem perceber, passa pela sua mente. E até por ocasião do que a gente dá o sim, com medo de nos decepcionarmos, de perdermos algo ou alguém, e até de ser rejeitado e rejeitado. Você que está agora aqui me acompanhando, de casa, do carro, na academia, eu tenho certeza, você vai encontrar algo ou alguém durante as próximas horas, né, os próximos encontros aí. Você já foi preparado e preparado para falar sim ou não para aquele objetivo que vai ser apresentado? Você, durante o seu dia, vai ter um encontro que é importante para que você possa mudar até o rumo da sua vida. Você está preparado para falar sim ou não? Você está preparado para falar sim ou não para uma escolha pessoal que você deseja ou não fazer? Esse tipo de olhar a gente precisa, porque muitas vezes a pessoa que diz tudo, sim, 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 para esses diversos campos da vida, ela acaba tendo um tipo de, até num olhar, no corpo, um sentimento de esgotamento. Um olhar que não olha mais para si, não consegue mais perceber quem ela é, o que ela pode se tornar, quem ela pode ser. E por quê? É sempre dando sim para perspectivas de não colocar limites naquilo que eu quero para minha vida. Ah, Paulo, mas eu não faço isso, eu não falo nem sim nem não. Então eu queria te dizer que quem não fala nem sim nem não já está justamente dando para outra pessoa, para outra condição, o poder do sim e não o poder do não. Mas por que eu estou afirmando isso? É muito interessante porque quando a gente cuida de crianças menores, né, que precisa daquele olhar mais atento, é comum a gente falar, não põe a mão ali, não faça isso, não coloque ali, cuidado. A gente fala não, 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 não. E a área de psicologia até fala que de tantos nãos que nós temos durante a infância, a gente nasce, né, e cresce, aliás, com essa perspectiva de que esse não nos causa limites na vida. Mas eu não estou falando sobre esse não.
Eu estou falando sobre o não consciente. O não que você tem consciência de dar no momento certo. Porque falar sim para algo ou para alguém é muito fácil. Se eu ficar em silêncio, eu já estou dando espaço para o sim. Eu já estou dando a possibilidade para que aquela pessoa ou aquela situação aconteça. Agora, ao passo, quando eu digo não porque eu não quero, não porque não é a hora, não porque não é para mim, eu estou colocando o limite. Eu estou mostrando para aquela situação, para aquela pessoa, que há o limite justamente porque quem deu o não fui eu. E a gente vai percebendo isso durante os atendimentos, pessoas que voltam sempre para fazer uma pastral comigo, a tiragem do tarô, que anualmente a gente faz as previsões. Olha, Paulo, eu estou conseguindo falar mais nãos na minha vida, mas, de novo, aquele não consciente, aquele não afirmativo, com vontade. Eu parei de ficar em silêncio nas situações que eu não queria. Apenas me calar, apenas deixar aquilo acontecer e deixar com que o outro perceba que eu não quero mais aquilo. O outro pode não perceber, ele não tem o mesmo campo de vivência que você, ele não tem o mesmo mapa que você tem de vivência, ele não tem as mesmas experiências que você passa durante a vida. Então, justamente, olhar para esse tipo de escolha é importante. Dizer não é uma atitude egoísta, é como eu coloquei para você, é colocar limites para onde você deseja ser e estar. Muitas vezes eu atendo também pessoas públicas, atrizes, pessoal da área da arte, e são pessoas que notoriamente, dentro das suas redes sociais, são pessoas expostas, pessoas que têm, às vezes, que colocar um limite entre a sua vida pessoal e a sua vida pública. Até porque os fofoqueiros de plantão ficam sempre lá de olho, né, para ver se a pessoa não pisa na bola, para ver se a pessoa não está fazendo algo de errado. Essas pessoas, elas têm que sempre dizer não, aqui você não pisa, aqui você não entra, porque aqui há uma privacidade, não é uma atitude de egoísmo. E principalmente, a cada sim consciente que você dá, você faz uma escolha. A cada sim consciente que você faz, é uma escolha. Mas a cada não consciente que você também faz, é mais do que uma escolha. É importante que você pense sobre isso, porque o não te traz um poder extremamente grande de retomada de vida dentro das nossas vivências em família, no trabalho, na vida conjugal. A gente depende de pessoas, a gente convive com pessoas. Ah, não, Paulo, eu moro sozinho. Ok. Você até mora sozinho, então você dá conta lá do seu orçamento doméstico, das suas rotinas, mas ao chegar no trabalho, você de novo partilha a vida com pessoas, sejam pessoas de hierarquia maior ou de hierarquia igual ou menor. E essas pessoas que fazem parte do seu convívio precisam às vezes ouvir um não consciente, um não limitado, um não que traz esse respeito à sua vivência. Eu até anotei aqui para trazer para vocês, há uma carta do tarô que é o Arcano da Força. Depois eu vou colocar aqui na tela para vocês, porque assim, o Arcano da Força é um arcano muito interessante, principalmente quando eu dou aula de tarô eu falo sobre isso. Observe só a carta, é uma figura feminina, então já está ali até talvez esboçada, uma certa delicadeza, fragilidade. E essa figura feminina, ela está segurando, ela está com as mãos com um leão, uma figura leonina. E o leão está com a boca aberta. Para os alunos, eu sempre falo assim, a carta está estática, mas vamos colocar essa carta em movimento? O que deve estar acontecendo ali? É o leão que está fazendo força para que abocanhe as mãos daquela figura feminina, ou é essa figura feminina que está abrindo a boca do leão, quase que esgarçando? E aí tem alunos que falam, professor, é a mulher que está abrindo a boca do leão. Não, é o leão que está abocanhando as mãos da mulher. Aí eu digo assim, não é nem uma coisa nem outra. Ali é a situação da força, do equilíbrio.
Aquela força ela tem que ser potente, ela tem que estar latente e potente. Ela tem que estar lá presente, mas ela tem que gerar potência. Se eu deixar com que o leão abocanhe as mãos da mulher, acabou aquela força. Se eu deixar com que a mulher rasgue, arranque, se ela conseguir, a boca do leão, acabou a força. Deve haver um equilíbrio. E esse equilíbrio potente e latente daquela carta é muito interessante porque quando você dá um não consciente para uma situação, para uma pessoa que você está consciente de que não quer, não deseja ser e estar, e que aquele não vai te dar a condição de liberdade, é essa carta da força. Você não precisa, com o não, esgotar as possibilidades. Porque esse é o medo da pessoa. Ah, se eu der não, o que vão pensar de mim? Ah, se eu der não, eu vou perder a oportunidade. Ah, se eu der um não, eu vou estar sendo mal educada, mal educado. Quem falou? Isso são predisposições, talvez sejam preconceitos que estão aí na sua mente, instaladas por outras vivências e que não precisam mais agirem desta forma. Sempre lembrando que daqui a pouquinho eu vou passar as previsões para os 12 signos e aí eu quero que você veja tanto para o seu sol e para o seu ascendente quais são as previsões para este final de semana. Mas continuando aqui, olha só que interessante, uma perguntinha aqui para você pensar. Quantos sims você disse nessa semana e você se arrependeu? Estamos aqui na quinta-feira, passou lá o domingo, a segunda, a terça, a quarta. Quantos sims você deu para pessoas do relacionamento conjugal, profissional, amizade, sabe, quaisquer pessoas do seu relacionamento? Ah, tá bom, eu concordo, tá assim. Ainda mais em tempos hoje tão extremos, onde os extremismos estão presentes. Quantos sims você deu e você se arrependeu? Quantas atividades poderiam assim, sair da sua vida sem prejuízo real se você desse não? N-A-O-T-I-O. Olha que interessante. Pense sobre isso. Quantas atividades, quantas ações poderiam só ter saído assim, da sua vida, não ter acontecido, se você, sem ter dado nenhum prejuízo, se você tivesse dado não. Ah, Paulo, mas aí é algo, até uso isso de exemplo às vezes, aí você está sendo profeta de fato acontecido. Aí é fácil, ser profeta de fato acontecido realmente é muito fácil. Mas eu estou colocando aqui para que nós juntos façamos esta reflexão. Se você tivesse dado um não para uma situação que te colocou numa situação de aprisionamento, que te colocou numa situação de rebaixamento, que te colocou numa situação de indignação, era só ter falado. E aí você colocava um limite. E aí eu coloco aqui 3 propostas para você praticar esse não a partir de hoje e para a semana, para a vida, se assim você desejar. Primeira coisa, quando alguém fizer uma pergunta, te fizer uma proposta, não tenha pressa de responder. Nós estamos num mundo imediatista, a gente precisa responder rápido, responder pessoalmente, responder no WhatsApp, responder. Parece que o mundo virou uma grande resposta. Calma. É uma pergunta que exige, claro, uma reflexão, exige um pensar, exige um consultar. Peça um tempo para a pessoa. Ok, olha, minha amiga, meu amigo, pessoa, eu vou responder para você daqui a pouquinho, daqui 1 minuto, 5, 10, amanhã, terça que vem, mês que vem, porque eu peço que você, ao sentir esta pergunta da pessoa, preste atenção nas suas emoções. A gente é muito conectado à mente. A mente responde, já tenho aqui a resposta, como se fosse um processador, e assim né? O nosso cérebro, mas presta atenção nas suas emoções. O seu corpo está pedindo para falar sim ou não. A mente já sabe a resposta que vai dar, mas e o corpo, a pele, as suas emoções, a sua respiração, está falando sim ou não? E a gente sabe escutar o corpo, escute o seu corpo. Outra coisa, substitua aquele sim automático. Ah, tá bom, sim, tá, pelo, vou pensar, eu vou pensar. Como assim você vai pensar? Eu preciso da resposta agora. Não, eu vou pensar, eu preciso pensar, eu preciso de um tempo. Pensar justamente para que, ainda que eu não preste atenção no meu corpo, pensar nas consequências que eu vou dar desse sim ou desse não. Porque essa resposta imediatista que a gente tende a dar pode ter um preço bastante grande lá na frente. E principalmente,
Repense e repense. Toda escolha tem um custo, toda. Certeza, Paulo? Certeza. Não precisa ser um custo financeiro. É um custo de vida, é um custo de saúde, um custo de alma. Toda escolha vai ter um custo. Você escolheu fazer ou não fazer algo, você pagará por aquilo. A menos que você não queira mais viver. Mas enquanto vivente neste mundo, enquanto compartilhando das ações e situações aqui, nós vamos pagar um custo sobre tudo. E esse custo, de novo, não é um custo financeiro apenas. É um custo de vida, um custo de alma, um custo de tempo. O melhor recurso que você tem é o seu tempo. É o bem mais precioso. E por isso que falar não para situações onde eu não quero ser, onde eu não quero estar, é extremamente importante, porque justamente se você tem uma dificuldade na sua vida e você sente medo, culpa por de repente falar um não para uma situação, como por exemplo, eu tenho muitos clientes do tarô que às vezes eles vêm para uma única pergunta: Paulo, eu não quero fazer aquela tiragem completa de vida, eu quero só fazer uma pergunta, sim ou não, para saber se eu falo sim para a pessoa, não, se eu vou para a esquerda, para a direita, se eu aceito ou não aceito. Então o tarô pode ser uma forma de você jogar luz naquela condição e aí ter melhores escolhas. Vamos lá então para as previsões astrológicas para os 12 signos, dias 23 e 24 de agosto. Então escute aí para o seu signo solar e também para o seu ascendente. Começando sempre pelo signo de Áries. Arianas, arianos, vamos cuidar aí do corpo, vamos cuidar aí da rotina, né, dos exames que possam aí, justamente para fortalecer a sua energia e com isso harmonizar a pessoa com quem você é, com quem você faz trocas do seu dia a dia, tá bom? Então, aproveite e agendar aquele exame, vamos colocar os remédios, medicamentos em dia, saúde em dia principalmente, para uma saúde física muito melhor e isso te trazer melhores escolhas. Taurinas e taurinos, a alegria que você tanto deseja e quer, ela cresce quando você alimenta o sentimento bom. E sabe como é que você pode fazer isso? Vivendo bons momentos de lazer, de prazer, dedicando momentos a você. Às vezes quando eu falo para a pessoa fazer momentos de lazer e prazer, ela já pensa no grupo, que ela convive, amigos, família. Isso é bom, obviamente, muito gostoso. Mas e o lazer seu, pessoal? Sozinha, sozinho, que você gosta? Eu tenho certeza que você gosta de alguma coisa que te agrada. Pode ser um esporte, pode ser um bom livro, uma boa série, uma pintura, aí você tem uma gama de opções. Então, para fazer justamente essa alegria crescer, precisa crescer aqui dentro, tá bom? Geminianas e geminianos, aproveita o aconchego do lar, aproveita as pessoas que estão com você, sabe? Porque esse ambiente é importante, isso vai renovar justamente a forma como você pensa. O geminiano, a geminiana que usa muito da mente, quando você perceber as pessoas do seu entorno familiar, aquilo pode te trazer melhores ideias até para a tua mente. Mesmo que você more sozinha, sozinho, procure o grupo familiar ao qual você também pertence para, de repente, conversar, ter uma boa troca com isso, tá bom? Cancerianas e cancerianos, a troca que você pode fazer com alguém, seja de relacionamento conjugal ou fraternal, de amizades, vai transformar a forma com que você olha a vida. Preste atenção no outro. Às vezes a gente não está presente nas conversas. Não estou dizendo que você, canceriano e canceriano, não está. Mas às vezes a gente conversa de maneira assim meio automática. Tá conversando aqui pensando no que vai fazer no dia, na semana, na coisa que deixou no fogão. Não, esteja presente na conversa, porque aquilo vai te trazer bons insights justamente para melhorar a sua presença de vida, tá bom? Vamos lá, leoninas e leoninos. Você quer se sentir bem com você mesma, com você mesmo. Só que primeiro você precisa perceber aquilo que está oculto na sua vida. E principalmente quando eu falo aquilo que está oculto, dá uma olhada nos preconceitos. Todo mundo tem algum preconceito. Quando eu falo preconceito, são aqueles preconceitos mais usuais que você pode estar pensando aí. O preconceito é aquilo que a gente conceitua antes, sem ter uma visão do todo.
Então, justamente, você quer se sentir bem com você mesma, com você mesmo, revisite aquilo que você entende como sendo preconceito, dá uma olhada, escolhe um assunto que você fala, esse assunto para mim é um tabu. Dá uma olhada, tem N formas de aprender sobre aquilo, de olhar melhor, você pode ter um crescimento pessoal aí muito bacana, tá bom? Virginianas e virginianos, o silêncio e a introspecção vão servir de respostas para aquilo que você não estava enxergando. Então, eu até falei um pouquinho isso sobre a semana passada, silencie um pouco a mente, pode ser por 1 minutinho, 5 minutinhos, não precisa ser aquelas meditações de 30 minutos, 1 hora, se você conseguir muito bem, mas silencia, e uma voz interior vai surgir justamente dando respostas para aquilo que você não estava enxergando, tá bom? Librianas e librianos, as conexões que te inspiram, sabe aquela conexão com uma pessoa que você fala, pô, eu gosto dessa pessoa, ela me inspira, não é? Pode ser uma pessoa presente na sua vida pessoal ou até uma pessoa do meio artístico. Essa pessoa que te inspira, você precisa, de alguma maneira, entender melhor aquilo. Se é uma pessoa do teu convívio, é muito mais fácil, você chama a pessoa para conversa. Agora, se é uma pessoa distante, né, um artista, um autor de um livro, procura saber mais sobre aquela pessoa. Sabe por quê? As qualidades que aquela pessoa tem vão te ajudar também como um espelhamento, te inspirar também para a sua própria vida. Escorpianas e escorpianos, valorizar o seu trabalho vai atrair um reconhecimento e a segurança que você precisa. Eu estou dizendo que você não reconhece o seu trabalho? Não, de maneira alguma. Só que às vezes a gente também leva o trabalho aqui no automático. Vai fazendo, é um fazedor de tarefas, um tarefeiro e uma tarefeira. Faz. Não tem mais aquela paixão do começo do primeiro dia do trabalho. Poxa, eu tô aqui, eu vou conseguir fazer isso, e se interessa por tudo e por todos. Volte a ter essa paixão de novo, porque isso vai te trazer aí um reconhecimento para o teu próprio trabalho. Tudo bem? Vamos lá, sagitarianas e sagitarianos. Um olhar além do óbito expande horizontes e fortalece a sua fé. Então aproveita isso, porque olhar além do óbvio precisa também abandonar alguns conceitos e preconceitos. E fortaleça aí a sua espiritualidade, isso vai te ajudar bastante, tá bom? Capricornianas e capricornianos, reflexões profundas precisam ser feitas para transformar as suas relações pessoais. Então aproveita para fazer reflexão, ou por meio de uma terapia, por meio de um livro, de um vídeo, ou até uma autoaprendizagem que você possa fazer. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Aquarianas e aquarianos, o equilíbrio nas relações, todas elas, vão favorecer novos projetos e você precisa de ajuda para os seus novos projetos. Não dá para fazer sozinha não. Às vezes a aquariano quer fazer tudo sozinha de maneira revolucionária. Vamos buscar ajuda também, tá bom? E piscianas e piscianos, organizar o cotidiano vai trazer a leveza que você precisa, abrindo espaços aí para a sua inspiração. Então organize o seu dia a dia que tudo vai dar certo e esse espaço vai ser muito mais agradável para você viver. Essas foram as previsões para o final de semana, dias 23 e 24 de agosto. E retomando aqui o poder da palavra não, dizer não é um ato de respeito por si mesma, por si mesmo. Dizer não é um ato de respeito por si mesma. Cada não vai abrir espaço para um sim mais alinhado à sua vida. Quando a gente traz a perspectiva do não, de novo, eu quero que você entenda, compreenda que eu não estou tirando as suas oportunidades. Eu não estou fazendo com que você não viva a sua vida. Só que quando nós dizemos sim para tudo ou para todos, a gente está permitindo com que os outros tomem conta das rédeas da nossa vida. A gente precisa ter um olhar mais atento, mais atenta para aquilo que a gente deseja e quer. E, de novo, retomando a dica que eu passei para você, presta atenção nas suas emoções, presta atenção no seu corpo, não dê respostas automáticas com a sua mente, preste atenção aonde você quer chegar. Tudo bem? Mais uma vez agradecer a você que esteve aqui comigo nesta quinta-feira, desejar uma quinta-feira e uma semana repleta de luz, repleta de bênçãos divinas.
eu te convido para que me siga aqui nas redes sociais, @paulobnastrologia, ou venha fazer seu mapa astral comigo, código 11993020468. Uma quinta-feira repleta de luz, um beijo no seu coração e até a semana que vem.